Hoje nós vamos conversar sobre a Gerdau, a maior produtora de aço no Brasil, com presença internacional, que está enfrentando uma queda recente de perto dos 21% desde ali do começo de agosto. Como sempre, nós vamos conversar sobre suas vantagens competitivas, principais riscos e fica até o final, que é lá que a gente calcula o preço justo da Gerdau por diferentes métodos de valuation. Se gostar do vídeo, não esqueça de dar aquele like e se inscrever no canal. Se gostar muito, lá no Apoia-se, você pode fazer sua doação. E é também por lá que com a doação de R$ 20, você garante acesso a todas as funcionalidades do nosso site de Evaluation, além da nossa planilha. A Gerdau é uma empresa que vai operar algumas minas para mineração de ferro, mas a maior parte do seu resultado vai vir do uso desses minérios para fazer aços em diversos formatos específicos para diferentes indústrias, principalmente os aços longos, os vergalhões, mas possuindo também aços planos, barras, mais recentemente entrando também no lado de aços para fabricação de carros. Então, tem um pouco de mineração. É uma empresa cíclica, até porque os produtos de aço também vão ter os seus preços muito atrelados ao minério de ferro, mas ela tem sim um portfólio de produtos com um pouco mais de valor agregado do que o de uma mineradora pura, por exemplo. Mas, devido às características do aço, isso não diminui excessivamente a volatilidade que a gente pode encontrar na empresa, apesar de ser sim uma pequena força positiva, até porque você diversifica a sua dependência de diferentes indústrias. Além da mineração, eles também são a maior recicladora de sucata ferrosa da América Latina, então eles têm um cuidado de reintegração desses metais já utilizados na sua produção, com atuação já em 9 países, o que é grande, é relevante, mas obviamente não chega perto da capilaridade, do poder de negociação que uma Vale teria, por exemplo. Quando a gente olha o movimento da sua dívida líquida, tanto em valor nominal quanto na relação dívida líquida por EBITDA, ou seja, sua alavancagem, a gente vê que até 2015 ela bateu um pico bem alto aqui, desde então eles começaram um movimento de diminuição e a partir de 2020, que a gente entrou num período de alta para os resultados dela, a gente pode ver aqui também pelo EBITDA, ou até pelo lucro líquido da empresa, que 2020 a gente sobe, 2021 mais ainda, eles continuaram esse processo de diminuição da dívida. Em 2021 trouxeram para uma alavancagem bem pequenininha, de 0,3 vezes, atualmente aqui nos 0,37 vezes, então uma alavancagem muito tranquila, o que é muito saudável e eu acho que é um movimento inteligente considerando a volatilidade natural que a gente espera dos resultados de empresas desse setor. E quero citar também que a Gerdau tem mais um degrau de verticalização, porque além das minas e da produção do aço, ela também tem a Gerdau Comercial, que conta com a sua rede de distribuição e contatos para fazer a venda desses produtos. Inclusive, através desse ponto de contato com clientes, eles também podem pedir peças industriais específicas, que traz mais uma possibilidade de atuação para a Gerdau. A gente está no movimento de diminuição desse lucro líquido, a gente talvez consiga se manter acima dos patamares que era antes de 2019 e 2018, mas a gente ainda está no momento do ciclo de diminuição desses resultados, então a desalavancagem permite que, caso no momento futuro haja um período de prejuízo, ela consiga manter os seus investimentos, porque é uma empresa de capital intensivo. Só a manutenção das suas máquinas requer um grande volume de capital, mas ela também tem seus projetos de investimento em melhora da tecnologia dos seus processos. A Gerdau conta com 13 plantas industriais, 71 filiais de distribuição de aço e atualmente aqui 55% das suas vendas são dos aços longos, 30% dos aços planos e 15% dos aços semi-acabados, só que com diferentes indústrias para quem ela vende. A gente vê que ela é uma empresa que tem uma operação, que tem produtos de um grau de valor agregado superior à Vale, que é mais focada no minério puro. Em geral, eu gosto de que as minhas empresas tenham esse processo de agregar valor aos seus produtos, então mesmo seus produtos, especialmente vergalhões e as barras e perfis estruturais, vão ter volatilidade nos seus preços, mas ainda é um diferencial para a empresa e permite essa diversificação, essa abertura de novos produtos que podem ser vertentes de crescimento para a empresa. Seus principais clientes vão ser ou da construção civil ou de diversas indústrias, que aí a gente vai ter tanto transformação, óleo e gás, tratores,
indústria eólica, solar, transmissão de energia. Então, uma empresa que não tem uma dependência gigante a um setor específico, que é mais um ponto positivo para ela. Além do Brasil, contam com operações na Argentina, Uruguai, Peru, Estados Unidos, Canadá e México. Inclusive, a construção civil nos Estados Unidos é um dos clientes fortes deles. Só para a cadeia norte-americana, eles já contam com 10 plantas industriais para atender esses 3 países. Numa empresa que faz pagamentos de dividendos trimestrais e que possui uma política de pagamento de dividendos no seu estatuto que a obriga a pagar pelo menos 30% do lucro líquido. A maioria das empresas a gente vai encontrar 25%, então a Gerdau, pelo próprio estatuto, é obrigada a pagar um pouquinho mais, mas devido à volatilidade que a gente tende a ver nos seus resultados, eu não acho que ela caiba numa carteira voltada exclusivamente para os dividendos e que depende da estabilidade desses dividendos. A Gerdau atualmente está com um dividend yield aqui de 15,67%, mas isso é muito alto, ele não vai se manter isso. Tag ao longo de 100%. A Gerdau 4 tem uma liquidez maior, essa daqui é a 3, mas eu acabo preferindo ter a ação ordinária sempre que possível. E no caso atual, ela está até com um PL um pouquinho menor, então sem dúvida eu estou preferindo a Gerdau 3 para o momento atual. Como a gente já viu, ela está com um PL aqui de 3,86, só que a gente vê muita oscilação devido à variação dos seus lucros. E com a queda do lucro a gente pode esperar um pequeno aumento desse PL. Mas olhando na métrica do PVP, ela também parece bem atrativa, a 75% do seu valor patrimonial apenas, então você está comprando ela com desconto em relação a tudo que existe no seu patrimônio líquido. Em termos de EV/EBITDA, 2,82 também bem baixo, abaixo inclusive da sua média de 4,36. A gente já viu a alavancagem, né, a dívida líquida por EBITDA, agora a gente está olhando a liquidez corrente, que eles também aumentaram, tendo agora 2,94 de ativos resgatáveis em um ano para cada R$1 de passivos que devem ser pagos dentro de um ano. Então a liquidez corrente olhando para um prazo menor, com uma margem líquida atualmente aqui nos 12,54, mas que essa margem parece bem mais alta do que ela era capaz de manter até aqui em 2020. Então sim, ela teve um ganho de margem, mas deriva também da alta do minério que a gente viu a partir de 2020, deve ter uma normalização dessa margem um pouco mais baixa, até acredito que eles possam manter acima do que era aqui, mas não imagino muito acima dos 8, 9% de margem líquida, que para a empresa que é no setor que atua, é uma ótima margem, mesmo voltando para os 5, 4, não é uma margem ruim dentro desse setor, mas obviamente não é uma margem maravilhosa. No ROI a gente vê uma coisa parecida, vem bem alto aqui desde 2021, voltando a uma normalização, mas ainda se mantendo a patamares bem altos. Aqui eu imagino um movimento similar, voltando talvez para uns 11, 12 de ROI, e no ROI que eles ficam mais ou menos próximos, então eu imagino um movimento similar também. Quando a gente olha seus dividendos, a gente vê que de fato a partir de 2021 ela pagou bem mais do que ela se mostrava capaz, mas mesmo nesse período não elevou seu payout tanto assim, o máximo que chegou aqui nos 61%. Então isso unido à redução de alavancagem que eles fizeram, tô achando uma gestão muito saudável. E outro ponto muito positivo da Gerdau é que ela tem um fluxo de caixa livre geralmente positivo. Desde 2009 aqui, a gente só vê 2 períodos de fluxo de caixa livre negativo, mesmo que no lucro a gente visse 2 ou 3 anos. 2021 bateu 9,5 bi de fluxo de caixa livre, 2022 já caiu para 6,69 bi e 2023 deve diminuir mais um pouco, mas deve continuar gerando bastante fluxo de caixa. Mas vamos ao que interessa, calcular o preço justo da Gerdau aqui no nosso site de valuation, começando pelo método de Peter Lynch, onde eu já vou estimar um crescimento para o seu PL, atualmente aqui nos 3,86, vou estimar que ele chegue pelo menos a uns 5, projetando o próximo ano de resultado dela, então com um PL de 5. Uma taxa de crescimento que eu vou colocar de 7% para ela, e um dividend yield que para os próximos 12 meses eu até acho que pode vir uns 6, talvez até 7%, porém, para considerar a possibilidade de quedas no minério de ferro que afetem os seus resultados, vou estimar para a média dos dividend yields daqui para frente, na Gerdau, algo mais perto de 3,5%, até porque podem ter períodos que ela dê prejuízo, não consiga pagar muito dividendo, então mesmo que para o próximo ano ela consiga pagar 6 ou 7, vou ser conservador e botar 3,5. Dessa maneira a gente chega a um preço justo de R$ 28,27, ou considerando o retorno por dividendos, podendo chegar até R$ 42,40. Mesmo o valuation tradicional de 28 está nos indicando uma certa margem de segurança.
Vamos agora para o método de Graham, onde eu vou ajustar também esse lucro por ação, vou dar uma reduzida, trazer ele para R$ 3,50, com os mesmos 7% de crescimento e 10% de taxa de desconto. A gente chega a um preço justo que eu considero também um pouco alto para ela, de R$ 34,65. Então vamos aqui para o desconto de fluxo de caixa, que é o que eu considero mais importante. Já vimos que foram quase 6,7 bi gerados em 2022. Vou estimar uma geração de 4,9, quase 5 para 2023, com uma taxa de crescimento para o fluxo de caixa livre, que eu vou ser aqui conservador, vou botar uns 6%, os mesmos 10% de taxa de desconto, 3% de crescimento para perpetuidade e 8% de desconto para perpetuidade, aliado da sua dívida líquida e do número de ações que o nosso site já puxa para a gente chegaria a um preço justo de R$ 49,00. Mesmo se a gente diminuir um pouquinho as estimativas de crescimento, botar 1% de crescimento apenas para os próximos 5 anos, até porque a gente pode até ter uma queda nos próximos 1 e 2 e só então voltar a crescer, e 2,5% de crescimento perpétuo, a gente chegaria a um preço justo de R$ 37,59. E vim aqui para minha planilha para a gente estimar um crescimento negativo para ela, para considerar um cenário um pouco pior, 2% de queda no seu fluxo de caixa livre para os próximos 5 anos e só a partir de então um crescimento de 3% na perpetuidade, e dessa maneira a gente chegaria a um preço justo dela aqui nos R$ 36,40. Então a gente de fato tem todos os nossos métodos de valuation nos indicando que a Gerdau está sim um pouco abaixo do seu preço justo. Porém, vale ressaltar que ela está vindo desse momento de dividendos e resultados muito altos. Quando esses resultados saírem dos seus últimos 12 meses, a gente pode ver o mercado reprecificando ela ao longo do tempo e ela pode cair um pouco mais. Até porque, quando a gente olha nos últimos 5 anos, mesmo com a queda recente, ela não está num patamar tão baixo, ela até pode encontrar suporte aqui nesses patamares que foram resistência até 2022, e se esse for o caso, atualmente seria perto de fato do melhor momento para entrada, mas existe sim a possibilidade da gente retomar essas baixas, vir mais aqui para uns 16, 17, 18. Apesar de eu achar mais improvável, sempre tem a possibilidade. No Ibovespa, semana passada a gente deu uma disparada, só que encontramos resistência nessa média móvel e já mostramos fraqueza. Como a gente já testou a média de 20 períodos, numa perspectiva técnica é bem capaz que a gente venha testar até os 109 mil pontos aqui na média de 200 períodos. Isso é até natural, porque há 2 semanas, mesmo com essa alta que a gente viu aqui, teve o início dessa nova guerra, né? A da Ucrânia ainda nem acabou e já surge uma nova. Então o grau de risco para a economia real no mundo de fato subiu. Guerras são forças inflacionárias, às vezes até numa escala mundial. A gente já viu o petróleo disparando, mas como sempre, para o investidor de longo prazo, a queda é sempre bem-vinda, que a gente consegue comprar mais. Já no IFIX, a gente também viu uma queda, também perdemos uma média móvel importante, mas o IFIX sempre com uma volatilidade menor aqui nos 0,74%. Acho plausível que a gente deu uma recuada um pouco maior, principalmente, é claro, se os juros longos continuarem subindo. E como eu já venho há algumas semanas dizendo que tá difícil encontrar oportunidade dentro dos tijolos no IFIX, essa queda pode ser bem-vinda também para a gente voltar a encontrar oportunidade. Dólar recuou um pouquinho também, voltou aqui para os 5,03. S&P 500 também despencou, um movimento similar ao que a gente viu aqui no Brasil. E estamos tendo Cosan aqui voltando a ficar atrativa, 15,51, pode esperar cair um pouco mais também, talvez vir mais para perto aqui dos 14, alguma coisa. Obviamente um ativo que eu gosto muito. B3 continua atrativa. Porto Seguro, se cair mais um pouco, também acho que volta a ficar interessante se chegar aqui nos 23 e alguma coisa. Taesa, açaí caindo bastante, gosto do açaí nesses preços. Ambipar, que eu vinha falando que estava interessante, fiz o vídeo dela mais ou menos por aqui. Ela tentou ensaiar uma recuperação, não conseguiu e agora despencou. No caso aqui, por causa do anúncio de um follow-on, então vai ter diluição. De fato, um ponto negativo para a empresa, a oportunidade talvez da gente esperar ver onde ela vai se acostumar depois dessa queda, mas ainda gosto da empresa para o longo prazo. Talvez só esperar um pouquinho, deixar a volatilidade diminuir e continuar as compras. Mesma coisa eu faria com a Intelbras, que despencou também aqui na semana passada devido a um anúncio de uma aquisição de uma colombiana que é mais ou menos do mesmo setor.
Não achei uma má compra, múltiplos abaixo dos múltiplos que a própria empresa é negociada, então achei um pouco exagerada essa queda, tanto que na semana atual já recuperamos mais um pouco, voltamos aqui 7,28%, porque de fato foi exagerado esse movimento. Voltamos praticamente aqui para os preços do IPO, sempre tem chance de continuar caindo, mas eu tô gostando bastante da Intelbras nos preços atuais. Para a galera do Clube do Finzinho, peço desculpas por não ter tido vídeo semana passada, estava em viagem. Muito obrigado pela compreensão, bons investimentos e até a próxima!